O Lula está finalmente preso. Houve toda uma novela, ele foi lá para o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, na ABC Paulista, ficou lá se protegendo atrás dos militantes, teve discurso, a polícia tentou ir para lá, tentou tirar ele. Foi um rolo, foi uma novela, se prolongou bem mais do que se esperava, mas agora ele foi pego, ele foi levado pela polícia para Curitiba, está lá agora na sede da Polícia Federal, em Curitiba, preso. Até quando, não sabemos. Eu acho que ele não vai ficar preso por muito tempo. O que a gente está vendo agora é essencialmente uma batalha entre duas narrativas. De um lado você tem a narrativa de quem acusou e prendeu o Lula, de que ele era o chefe de uma quadrilha de lavagem de dinheiro, de corrupção, que queria se perpetuar no poder, e isso incluía o Lula e praticamente todos os seus assessores imediatos, todos os seus aliados. E por outro lado você tem a narrativa do Lula e dos seus apoiadores, de que ele é uma vítima, de que ele é um prisioneiro político, que ele não fez nada e que estão punindo o Lula e o PT por um projeto de governo social que ajuda os pobres, que ajuda as pessoas mais carentes e que dá acesso aos pobres a coisas que eles nunca tiveram antes. Então, na verdade, nesse discurso do Lula, há um ataque às elites, há um ataque a um sistema que estaria revidando, que estaria reagindo a uma mudança nessa estrutura social. A gente tem que pensar que existem os fatos, e isso eu falei num vídeo sobre a verdade, sobre como a gente deve buscar a verdade, lutar pela verdade. Então existem os fatos. Em algum momento ali nessa história a gente tem o que aconteceu de fato, se houve ou não desvio de dinheiro, se houve ou não corrupção, se houve ou não lavagem de dinheiro, se ele é culpado ou não. Mas para essas narrativas, para esse discurso que está sendo erguido, está sendo defendido, isso é irrelevante. Na verdade, nós, enquanto seres sociais, nós nos movemos pelas nossas narrativas. A gente luta por ideais, a gente luta por ficções. Eu quero dar um exemplo aqui que vocês devem conhecer, vocês já devem ter estudado na escola, que é do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Hoje ele é considerado um mito, ele é considerado um herói da Inconfidência Mineira, alguém que lutou pela independência do Brasil, é um símbolo de inconformidade contra a coroa portuguesa, contra os abusos. Mas, na realidade, se a gente for analisar a história do Tiradentes de fato, ele foi um bode expiatório. O Tiradentes ele era o mais pobre, era da classe mais baixa entre os conspiradores, entre os inconfidentes. Havia vários militares, havia vários sacerdotes, várias pessoas influentes nessa conspiração que houve em Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, quando eles foram denunciados, quando eles foram entregues, todos eles foram condenados. Boa parte foi condenada à morte, só que apenas o Tiradentes, apenas Joaquim da Silva Xavier foi realmente executado. Os outros foram exilados, os outros foram condenados a pagar multa, sofreram outras penas, mas ele, que era do nível mais baixo, foi condenado à morte e foi esquecido. Na história ele foi esquecido, ele era um criminoso, era um bandido, era um conspirador, foi esquecido. 100 anos depois, em 1889, quando há a proclamação da República, quando os militares e os republicanos fazem a revolução para a República, eles vão buscar na história alguns mitos fundadores e encontram nesse alferes, nesse Tiradentes, nesse bode expiatório, um exemplo de abnegação, um exemplo de luta, de revolta. Então aí, nesse momento, começa a criação do mito do Tiradentes, do herói nacional. E como eles não tinham imagem do Tiradentes, eles não sabiam como é a cara dele, eles se inspiraram em Jesus Cristo. Então as imagens que você tem do Tiradentes ali na forca, aquelas vestes simples, é de Jesus, não é do Tiradentes. Então você cria um mito a partir de algo que não tem base factual, que não tem base na realidade. É uma narrativa, é um discurso criado para criar um símbolo. Para mim essa analogia com o Tiradentes é perfeita, porque você pega essas histórias agora, essas narrativas que estão sendo construídas em torno do Lula, tanto de um lado quanto do outro, estão criando de um lado uma narrativa do bandido, do criminoso, do corrupto, e do outro lado do herói, do mito, do mártir, do salvador da pátria, que será punido por ter lutado pelo que é certo, por ter lutado pelos pobres. É quase um São Francisco que vai ajudar os pobres a ter uma vida melhor. Já que a gente falou de Tiradentes e da relação dele com a imagem de Jesus, eu acho que também vale a pena pensar em relação à própria composição da história bíblica de Jesus, de como as narrativas são importantes. Então, nesse sentido, a gente vê que, para quem é cristão, para quem acredita em Jesus, os fatos, o que realmente aconteceu na Palestina no século I, não é tão importante assim quanto a narrativa que se construiu a partir disso. Havia várias correntes de cristianismo, havia várias vertentes, havia várias narrativas sobre Jesus, algumas mais elaboradas, algumas mais fantasiosas, outras mais realistas. Então, quando a igreja primitiva se reúne para decidir quais serão os evangelhos canônicos, qual será a narrativa oficial, a ortodoxia, eles abafaram essas outras narrativas, eles apagaram da história, eles perseguiram os hereges, e uma única narrativa predominou, que é o que a gente tem hoje.
Esses outros evangelhos, que são chamados de evangelhos apócrifos, eles foram esquecidos, foram apagados, alguns foram resgatados depois, mas o que a gente tem é uma única narrativa, uma única história que predominou ao longo dos séculos. Mas essa narrativa, ela não é a história de fato, ela não é o que aconteceu de fato com Jesus naquele período. Ela é uma versão, ela é uma interpretação, ela é uma das muitas vertentes que existiam e que foram suprimidas. E há uma espécie de seleção natural nessas narrativas também. Por mais que haja uma historiografia, por mais que haja uma pesquisa sobre o que aconteceu de fato, isso aí também é abafado pela ortodoxia. As pessoas acreditam naquilo que é mais interessante, naquilo que lhes dá uma resposta mais satisfatória. O que eu imagino nesse caso do Lula agora é que daqui a uns 60, 70 anos, quando alguém for investigar a história desse período, talvez até consiga revelar fatos e descobrir se ele realmente foi um corrupto, se ele realmente cometeu crimes ou se ele era inocente. Só que isso aí vai ser um debate que vai acontecer na academia, vai acontecer entre universitários, entre professores, entre historiadores, e que dificilmente vai chegar ao ouvido da população geral. O que vai se consolidar de agora em diante vai ser uma narrativa que vai se tornar a ortodoxia. Vamos supor que o PT ganhe nas próximas eleições e volte ao poder. Quem estiver no poder vai ser determinante para consolidar qual é a narrativa vencedora. Então, se o PT ganhar novamente, que foi se apresentar ao longo das eleições, vai bater na tecla do prisioneiro político, da vítima política, do mártir, enquanto que os opositores vão rebater que foi a punição por crimes cometidos. Ou seja, essa briga por narrativas vai prosseguir ao longo desse ano de 2018 e vai ser desenvolvida nos anos seguintes. Então a pergunta que eu vou deixar para vocês é: o Lula vai ser considerado um vilão ou um herói na história? Eu quero saber se você está acompanhando agora essa prisão, se você assistiu à prisão do Lula, as manifestações, o discurso dele. Eu quero saber o que vocês acham dessa questão das narrativas. Com qual você concorda? O que você acha que a história vai decidir? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!